Câmara o deputado Daniel José, que é do Partido Novo, mas está aqui também com a sua posição divergente, mas está e contribui para a gente fazer o debate também. Por favor, Daniel. Em primeiro lugar, queria agradecer pela iniciativa a deputada Bebel de juntar todas as pessoas para debater um tema tão importante e dizer que a gente está num ambiente democrático, né? A gente está aqui na Assembleia Legislativa, onde a sociedade escolhe seus representantes e esses representantes têm pontos de vista diferentes, né? E, de certa maneira, respondem a diferentes pontos de vista, né, que cada um de nós, né, cada um da sociedade paulista possui. Então, eu acho louvável a gente ter um ambiente que respeita, né, os diferentes pontos de vista e que enxerga valor nisso, né, porque é assim que a gente constrói uma democracia. Bom, eu queria falar só um pouquinho sobre... Eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, né, sobre as universidades. Deixa eu só ajustar aqui o microfone. E vários pontos eu acho que me vêm em mente e que me ajudam a construir uma visão sobre aquilo que deveria ser melhorado, né, no ambiente da educação, no ensino básico e superior em São Paulo e no Brasil. Mas para isso, antes de falar um pouco de como eu penso, né, e das minhas convicções, de como eu acho que a gente deveria encaminhar como Estado de São Paulo e como país, eu acho que a gente tem algumas premissas. A primeira premissa é com relação ao orçamento do Estado e o orçamento do governo federal. Os orçamentos públicos, eles são extremamente engessados da maneira como eles existem hoje. Então, grosseiramente falando, aproximadamente 90% de tudo aquilo que um Estado, de tudo aquilo que o governo federal pode gastar, já está travado. Não tem margem de manobra. Então, isso é uma premissa muito importante, porque mostra que o nosso orçamento é muito mal desenhado. Imagine se cada um de nós, nas nossas famílias, só tivéssemos capacidade de mexer em 10% de tudo aquilo que é a renda da família. Todo o resto tivesse engessado. Isso é importante porque isso mostra que por mais que a gente, às vezes, né, a gente argumente, a gente precisa de mais dinheiro para educação, a gente precisa tirar dinheiro de áreas que são burocráticas ou de áreas que são menos importantes para alocar mais para a educação. Isso trava muitas vezes na Constituição. E esse é um drama e um debate que a gente tem que levar a nível federal para alterar esse sistema. E uma das principais maneiras de se promover, né, uma alteração muito grande nesse congelamento do orçamento é justamente você olhar para as grandes contas de um Estado, que é a folha de pagamento e aposentadorias. Isso consome hoje 2/3 do orçamento federal e mais de 2/3 do orçamento do Estado de São Paulo. Então, isso daí já é uma realidade que se impõe. E tem uma segunda premissa que é ligada à primeira, que se chama restrição orçamentária. A gente não consegue no Brasil ou no Estado de São Paulo gastar muito mais do que a gente arrecada por longo período de tempo. Então, é impossível a gente conseguir arrecadar 100 e gastar 200. Imagine que se hoje, né, você queira comprar algo que custa muito caro, né, e, sei lá, um carro muito caro, que está completamente fora dos seus padrões de vida. Né? Primeiro, que você provavelmente não vai querer isso, porque você vai achar que não precisa disso, ou que não vê valor nisso. Mas se vê valor e quiser. E se você quiser, provavelmente você não vai conseguir, porque você não tem o dinheiro para isso, e você não vai ter o acesso ao crédito para isso. Né? Mas mesmo se você conseguir, você não vai comprar, porque você sabe que se você comprar, você vai comprometer a sua família como um todo por muito tempo. Então, por exemplo, se eu vou hoje numa loja da Ferrari e compro uma Ferrari, isso vai ser um erro tremendo. Porque quanto que é um IPVA de um carro desse? Quanto que é um seguro de um carro desse? Quanto que eu vou ter que pagar de juros? Porque eu vou ter que tomar empréstimo para comprar isso. Então, assim, não faz sentido. Assim como a gente gere os nossos recursos nas nossas famílias, o Estado brasileiro também gere os seus recursos conforme ele arrecada. Então, isso são premissas que eu acho que não podem ficar de fora. Segundo, falar da nossa vontade. Né? Qual que é a nossa vontade? A nossa vontade é que a educação brasileira avance.
Essa é a real, né? Todo mundo aqui, a gente quer que a educação brasileira possa ser de altíssima qualidade, que o ensino, né, dado em sala de aula seja extremamente produtivo, que os alunos, depois de passar 5 horas por dia, né, 4 horas e meia por dia na sala de aula, ao longo de 12 anos, que eles estejam muito bem preparados para seguir suas vidas da maneira mais produtiva possível e realizar os seus sonhos. Isso é o que a gente quer. Né? Provavelmente o que a gente tem aqui, né, e na mesa são visões diferentes de como chegar lá. Mas o fim, né, isso eu acho que é importante, né, porque não se trata de má vontade, ou não se trata de, porque ele defende algo diferente de mim, que ele não quer o mesmo fim que eu quero. Isso não é verdade. Né? A gente quer que a educação melhore. Né? E o segundo, né, também, a gente quer que o Estado de São Paulo e o Brasil tenha um ambiente produtivo de pesquisa, tenha pesquisas de ponta, esteja muito próximo da fronteira do conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre recursos na educação. Né? E como eu disse antes, né, com relação à restrição orçamentária, como o orçamento é realizado, a gente tem ali um orçamento voltado para a educação. E ele pode ser alocado na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior. Né? É claro que a gente quer que esse orçamento, né, seja cada vez maior e cada vez mais produtivo, né? Que o dinheiro que é alocado na educação dê resultados. Né? Só que hoje no Brasil a gente tem um investimento muito maior em ensinos por aluno, né? Porque como que a gente calcula também o quanto que a gente investe em educação? A gente calcula por aluno. Né? Então, se eu tenho 200 mil alunos e invisto R$1 milhão, você vai ver que eu invisto R$5 por aluno. Se eu tenho R$1 milhão para 10 alunos, aí você vai ver que a quantidade de dinheiro que você aloca para esses alunos é de R$100 mil. Então, é muito maior. Então, é importante a gente olhar esses indicadores para que eles sejam comparáveis. Né? Então, hoje, no Brasil, a gente investe por aluno no ensino superior, e aí eu estou colocando em dólares, porque é o valor que me faz comparar com outros países, que eu quero entender como que o Brasil gasta em relação aos outros países do mundo. Né? E para isso, a gente precisa fazer alguns ajustes e colocar em dólares e não em reais, porque a educação, enfim, em outros países são em outras moedas, em outras... enfim, em outras moedas. Bom, o Brasil gasta no ensino superior aproximadamente $14 mil por ano por aluno. Isso são dados oficiais, são dados do governo, então todos dados transparentes. A gente gasta um pouco menos do que a França, a gente gasta mais do que a Espanha, a gente gasta mais do que a Itália, a gente gasta mais do que Israel, a gente gasta mais do que a Coreia do Sul nesse investimento por aluno. Agora, quando a gente olha o ensino básico, né, ensino fundamental, médio, alfabetização, ensino infantil, esse número é de $3,7 mil por ano. E é muito menos que esses outros países que eu mencionei, e é menos até do que países muito próximos da nossa realidade, como o Chile. Então a gente gasta níveis europeus no ensino superior e níveis muito, muito baixos na educação básica. Então esses são dados oficiais. A gente tem uma relação de gastos do ensino superior para o ensino básico de 3,7 vezes. Então a gente gasta 3,7 vezes mais no aluno no ensino superior do que no aluno no ensino básico. No mundo ideal, a gente manteria os gastos, né, no ensino superior e a gente aumentaria no ensino básico. Mas como eu disse, a gente tem uma restrição orçamentária, a gente tem um orçamento engessado, a gente precisa fazer várias outras alterações para que isso seja possível, para que a gente consiga investir mais no ensino básico sem mexer no ensino superior. Vamos olhar um pouquinho a situação financeira, né, da educação paulista, né, do ensino superior paulista. A USP, a Unesp e a Unicamp, elas sobrevivem, né, o orçamento delas é financiado através de um imposto que se chama ICMS, que é o imposto sobre o consumo de mercadorias e serviços, que é o que cada um compra no supermercado, né, é o que cada um, quando você vai no supermercado e compra alguma coisa, você paga esse imposto. E como ele é um imposto que incide sobre consumo, ele incide muito mais sobre a base da população, sobre a base da pirâmide, sobre as famílias de mais baixa renda. Elas são as que pagam muito mais ICMS. Porque se você tem uma renda alta, vamos supor que alguém é muito, muito, muito rico e ganha R$100 mil por mês. Essa pessoa ela não consome os R$100 mil ao longo do mês. Ela vai consumir um certo valor
e o resto vai virar economia. Né? Ela vai investir esse dinheiro, vai fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, já uma família que recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, ela consome a renda inteira. Então, ela paga muito mais ICMS proporcionalmente do que uma família de mais alta renda. E como tem na sociedade muito mais famílias de baixa renda, então o volume do ICMS, desse imposto, é muito maior sendo pago pelas famílias de mais baixa renda. Então, o dinheiro da USP, Unesp e Unicamp vem desse imposto. 9,57% desse imposto é repassado. Tem os ajustes antes, alguns descontos antes, né? Então não é realmente 100% do ICMS, tem alguns descontos que vêm por lei antecedentes, mas via de regra é uma parcela muito grande e dá por volta de 10 bilhões de reais por ano para a USP, Unesp e Unicamp. O USP pega um pouco mais da metade disso e o Unesp e Unicamp dividem o restante. Quando a gente olha as despesas das universidades, dessas universidades paulistas, né, e também das universidades federais, a gente encontra que mais de 90% do orçamento é gasto em folha salarial, né, em folha de ativos e inativos. Mais uma vez, esse é um problema brasileiro. Os nossos orçamentos são inflados em folha salarial e em pagamento de aposentadorias. Né, a gente precisa, de uma maneira, ao longo do tempo, equalizar essa conta, para parecer mais como outros países que são mais desenvolvidos, que gastam menos com folha e com salário, porque tem muito mais tecnologia no funcionamento das instituições. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito mais gente do que a gente de fato precisa no funcionalismo público. Né? E isso também acontece na USP, Unesp e Unicamp. Para dar uma ideia, para cada professor que a USP tem 3 funcionários no administrativo. E aí pode ser desde técnicos de laboratório, que são funções extremamente importantes para que as pesquisas sejam realizadas, até funcionários da burocracia, que estão ali para, resolver uma série de... se um aluno pede algum atestado, se algum aluno pede algum documento. Então tem toda uma estrutura administrativa, burocrática, contábil, financeira, para gerir a universidade. Então, o padrão razoável está muito longe disso. Né? Então eu acho extremamente fora da curva, extremamente insustentável você ter 3 funcionários no administrativo para cada professor. A gente precisa ter menos administrativo e mais recursos alocados para os professores. Então isso eu acho que é um ponto muito importante. E aí você vê a situação o que está acontecendo hoje no governo federal. Que aqui eu faço uma crítica muito dura ao governo federal de que a comunicação, tanto do ministro quanto do presidente, está sofrível. É terrível. Quando você faz algo relacionado à educação, você tem que mostrar que é algo técnico. Você tem que mostrar que existe um embasamento por trás, né? Umas contas, você tem que mostrar o porquê que você está fazendo aquilo que você decidiu fazer. Né? E o que o governo federal está fazendo é comunicar de uma forma muito grosseira aquilo que eles pretendem fazer. Agora, esse contingenciamento, né, que na verdade não é corte, contingenciamento, o recurso está lá, ele só foi segurado. De 30% das verbas discricionárias, que são verbas que incidem sobre 10% do orçamento das universidades, dão um total de 3,5%, 3,4%, 3,5% em média dos orçamentos totais das universidades. Então é um corte de 3,5% no orçamento das universidades. É um corte pequeno, né, em relação a todo o resto do que as universidades gastam. Isso já paralisa. Portanto, né, eu chego aqui a algumas das minhas propostas, né, e que eu acho que são propostas que a gente deveria avaliar com carinho e levar um debate para frente, tanto que até políticos de outros partidos têm defendido, como, por exemplo, o governador da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, né, que é a busca de outras fontes de receita para as universidades públicas. Né? Então, hoje, você imaginar que é sustentável as universidades se manterem somente com ICMS é algo não razoável para mim, é algo completamente irracional. Por quê? Porque o ICMS, sendo imposto sobre consumo, ele oscila de acordo com a economia. E boa parte, como a gente já falou aqui, das universidades é custo fixo. Então, num ano de economia ruim, o orçamento das universidades fica no negativo. Então é importante buscar outras fontes de receita. Quais seriam essas outras fontes de receita? Vou listar aqui 4, mas podem ser várias outras. A primeira delas, aproximação do setor privado para incentivo de pesquisas, para financiar pesquisa aplicada.
né? A gente tem 2 tipos de pesquisas que a gente realiza no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Pesquisa de base, que é aquela que vai entender como funciona o átomo, que é algo muito mais, né, conceitual, profundo. E a pesquisa aplicada, que ela se transforma em produto, ela se transforma em um serviço melhor, ela se transforma em algo que seja que possa ser inserido no mercado. Então, nessas áreas, né, de pesquisa aplicada, existe um interesse grande das empresas. Então, para mim é muito importante, né, a gente aproximar as empresas e fazer com que elas façam parte no financiamento das pesquisas. 2, os espaços das universidades são muito grandes e eles podem ser concedidos para restaurantes, para cafés, e esse tipo de iniciativa melhora o uso dos espaços das universidades e aumenta a receita. 3, em outros países é muito comum você receber doações e, em trocas das doações, colocar o nome do doador na sala de aula, colocar o nome do doador no departamento, no prédio da universidade. Isso eu acho que é uma iniciativa muito importante. Por exemplo, a Universidade de Chicago recebeu uma doação de $300 milhões de um empresário, e esse empresário ganhou o nome da Escola de Negócios de Chicago, que hoje se chama Escola de Negócios Chicago Booth, que é o sobrenome desse empresário. Então são fontes de receita que a gente pode ter e que, no final de contas, possam aumentar a sustentabilidade dessas instituições e diminuir a participação do Estado, para que a gente consiga equalizar e que a gente consiga investir mais onde é mais importante, que é a educação básica. E a 4ª e última, e essa é mais polêmica, e até que o governador da Bahia também defende junto comigo, que é a cobrança de mensalidade para aqueles alunos que podem pagar. Para quem pode pagar. Então, usando critérios semelhantes ao FIES, então, por exemplo, só pagaria a mensalidade integral aqueles alunos que têm renda por pessoa da família de R$5.000 ou a mais. Né? E rendas inferiores a isso vão ganhando bolsas parciais até que ganhem uma bolsa integral. Então, existem uma série de alternativas que a gente pode buscar para que as universidades tenham maior sustentabilidade do lado da receita. A gente tem que olhar de maneira mais cuidadosa o lado das despesas das universidades. Terminando aqui, até me desculpe por me alongar, só para terminar o raciocínio. Né? Então, hoje, 90% do orçamento sendo gasto em folha de pagamento de ativos e inativos, em média, né? Tem universidades que são mais, tem universidades que são menos. Né? Mas me parece um valor extremamente fora do razoável. A gente deve buscar se aprofundar o porquê que esse nível está tão elevado. Universidades fora do Brasil gastam por volta de 50%, 60% do orçamento em folha. Aqui está em 90%, então é um negócio que está muito descolado do resto do mundo. E, por último, para que a gente consiga ter pesquisas, né, de base para áreas estratégicas como a agricultura e pesquisas aplicadas, né, em todas as áreas que forem recorrentes e que fizer sentido, que a gente tenha uma aproximação maior do setor privado, para ter certeza que as pesquisas aplicadas, né, façam sentido e que entrem no contexto da sociedade paulista do Brasil, ou seja, que elas tenham valor, né, que essas pesquisas de fato tenham um valor para a sociedade. Então, esse é um pouco do meu panorama aqui das universidades. Ainda tem muita coisa para falar. Eu acho que é um debate muito grande que a gente tem que levar à frente no Brasil, porque a prioridade no Brasil é a educação básica. A gente tem que cuidar da educação básica. Ela está muito abandonada. O Brasil é o único país do mundo que aumenta a escolaridade sem aumentar a produtividade. E isso é dramático porque as pessoas passam mais tempo na escola e elas não produzem mais. Então, e elas não ganham mais, portanto, elas não aumentam a sua qualidade de vida. Ou seja, a escola básica, pública, ela está falhando. E a gente precisa dar uma atenção especial a ela. E, infelizmente, com restrição orçamentária, a gente tem que equalizar as despesas do ensino superior para o ensino básico. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.